Hora do Pesadelo. E esse Hora do Pesadelo aqui é patrocinado por Chocolate Expresso. Chocolate Expresso entrou aqui na nossa live e nos indicou esse vídeo aqui de Pondé no Manual do Homem Moderno, falando sobre Pondé indica melhores filmes e livros para ler. O que significa isso? Mas antes, para aliviar um pouquinho a nossa alma, você já conhece a Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Lá, ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma, com aulas sobre linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Então, quer aliviar sua alma daquilo que vocês vão assistir agora? Assina a Introdução ao Cinema. Link aqui na descrição do vídeo. Vambora. Vamos sofrer um pouquinho nessa Hora do Pesadelo, porque o Fred vai te pegar. E quem é o Fred aqui hoje? Quem é o Fred aqui hoje, gente? Luiz Felipe Pondé. Vamos. Pondé, pra terminar, eu quero fazer umas rápidas e curtas aqui com você. Ping-pong? Não, é uma listinha mesmo que a gente gosta de pegar com alguns convidados. Bate-bola, jogo rápido. Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? Tá? Vou participar do Manual do Homem Moderno agora em dezembro. Estou indo pra São Paulo daqui a pouco tempo vou participar do Manual do Homem Moderno. E uma coisa que eu sempre quis participar é de um bate-bola, jogo rápido. Não sei como vou me sair com relação a isso, ainda não sei. Mas que é uma coisa que eu sempre quis participar é aquele negócio assim, que pergunta que o Edson vai fazer pra mim, tá? Mas vamos lá. E se ele perguntar sobre Bastardos Inglórios, pior que eu acho que é possível que ele pergunte, tá? Porque o Edson, ele é muito amigo do Piuí, né? E vocês mesmos me mandaram um PeeWeeCast onde a galera do Piuí falou sobre mim, dizendo que eu não gosto de Bastardos Inglórios. Eles falaram, uma pessoa reconhecida até no meio crítico falou que Bastardos Inglórios é o pior filme do Tarantino, etc e tal. Como eles são amigos pessoais do Edson, é bem possível que eles peçam para que isso entre em jogo. Mas vocês já sabem que isso é segredo de Estado. Isso é segredo de Estado. Então, se Edson perguntar para mim, Edson, segredo de Estado. Segredo de Estado. Curtiu mesmo o nome e o porquê? 2 topzinhos aqui que eu... Qual a sua opinião sobre o Tarantino? Eu adoro o Tarantino, gente. Eu adoro o Tarantino. Assim, as pessoas confundem eu não gostar de Bastardos Inglórios e Django, que são os 2 piores filmes dele pra mim, com eu não gostar do Tarantino. Muito pelo contrário, eu adoro os filmes do Tarantino. Porra, Era Uma Vez em Hollywood é fantástico, gente. Era Uma Vez em Hollywood é fantástico. A Prova de Morte é bizarramente fantástico e eu já falei. Eu quero que o Tarantino faça um filme com a Jenna Ortega. Porque eu vejo a Jenna Ortega naquele papel ali em A Prova de Morte. Então o Tarantino precisa fazer um filme à la Prova de Morte, novo, assim, pra escalar a Jenna Ortega. E, porra, não tem como. Não tem como. Eu queria pegar com você aqui, ó. Queria pegar uma indicação de top livros com Pondé que uma pessoa deveria ler. Então não precisa ser uma filosofia hardcore, então, mas vai também... ser. também Kant, precisa, Hegel, não, Aristóteles. Coisinha simples, né? Olha, literatura, gente, eu não consumo muita literatura como deveria ler, mas muito por conta da falta de tempo mesmo. Eu desejaria ler mais, mas, enfim, trabalho. E aí quando eu pego pra ler, assim, eu tenho o hábito de bastante ler, mas eu acabo lendo livro acadêmico pra trazer pras aulas pra vocês e tudo mais. Mas, porra, um livro assim que eu sou apaixonado é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Inclusive, eu tenho uma vírgula tatuada no meu braço esquerdo que é por conta de um livro da Clarice Lispector também. eu indicaria 2 romances, tá? Porque a literatura ainda é um caminho mais rápido, né? Eu indicaria um livro que acabou de sair no Brasil, ele é de 21, de um escritor espanhol basco, chamado em português, a tradução em português, Quando os Pássaros Voltarem. É um romance excepcional. Excepcional. O começo, não estou dando spoiler,
O começo é um professor, personagem principal, professor de filosofia de liceu, como se fala na Europa, de ensino médio, aqui, né? Ensino médio. Ensino médio, né? Ou sei lá que grau que chamam agora. Depende do último burocrata de plantão em Brasília. Ai, meu Deus. Esse professor é um deprimido. Ai, meu Deus. Eu não estou dando spoiler, isso você aprende nas primeiras 2 páginas do livro. Já A entendemos. mulher dele abandonou ele por outra mulher, certo? Ele é deprimidaço. O filho dele... Vai meter um 1984, uma Revolução dos Bichos, né? Qualquer ideia, assim, anticomunista braba, pô, você precisa ler isso aqui, gente. É, digamos assim, um adolescente bastante aquém do que normalmente os pais esperam dos filhos. O autor é absolutamente realista. Né? Caralho, Pondé, é bate-bola, jogo rápido, é ping-pong, caceta. O livro foi traduzido no Brasil agora, 23, ele é de 21. Boa. Fernando Aramburu é o nome dele. Editora Intrínseca. Boa, Quando os Pássaros Voltarem. Quando os Pássaros Voltarem. Maravilhoso. Você tem que ter fôlego para ler. Né? Um outro é um livro que já foi lançado há muito tempo, chamado Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Todo mundo conhece Brás Cubas e Dom Casmurro. Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que é a história de 2 irmãos gêmeos e das expectativas dos pais com relação ao futuro deles, o que é um tema bastante atual. E do fato, também isso é uma coisa que... Achei que ele ia falar Revolta de Atlas. Eles brigam já na barriga da mãe. Ou seja, do ódio entre irmãos. O Machadão sabia fazer uns... Machado Uma coisa bem shakespeariana, né? era foda. Gosto demais. Era foda. E um outro topzinho que eu queria pegar com você é um top filmes com Pondé. Pondé gosta de filme? Agora, vamos ver. Agora vai começar. Vamos lá. Eu não quero correr o risco de dar filmes dos anos 90. Não, mas pode dar. 2000. E alguém fala, mas onde, Vingadores Ultimato. Que streaming que tá isso? Onde que tá passando? Não, caralho? aqui não tem isso. Tá bom. Isso aqui, pelo menos, estamos de acordo, né? Vamos lá. Bem que esse tom sarcástico dele aqui é um problema. Até porque ele, com certeza... Luiz Felipe Pondé, com certeza, não ataca a verdadeira raiz do problema pelo qual os filmes não estão disponíveis nos streamings, né? A gente já sabe aqui, inclusive, que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Então, se você olha os catálogos de streaming, naturalmente vocês vão perceber que, majoritariamente, os filmes disponíveis por lá são de 2000 pra frente, quando não 2010 pra frente. Majoritariamente. Aí vocês vão falar, claro, que são os lançamentos, beleza, tudo bem. Até porque muitos desses streamings lançam obras originais, sobretudo a Netflix, o que faz com que haja essa reprodutibilidade do acesso à plataforma, fazendo com que você não precise sair dela, para que você não saia dela, e, portanto, uma reprodutibilidade de originais que causam uma impressão, uma experiência a partir de uma fórmula específica. E através dessa fórmula que você vai assistindo inúmeras vezes, você não sai da plataforma, sabe? Mas o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória, sabe? Porque não é de interesse. Não é de interesse. Por quê? Porque no capitalismo o que se interessa é o consumo novo. É o que vai se consumir em seguida. E, portanto, o produto que vai ser lançado em seguida é o que realmente importa para se criar determinada demanda. O que já passou, já morreu. É a ideia da obsolescência programada. O imediato após o lançamento de uma obra, ele saiu de cartaz, ele já é obsoleto pelo que vem em seguida. E a história morre. Sobretudo aqueles que não conseguem sobreviver a esse tempo. E aí o que a gente está falando aqui? A gente está falando aquilo que ideologicamente é posto na sociedade como inferior ao que é posto como ideologia dominante. Então veja, o capitalismo não é um meio eficaz de preservar a memória, sobretudo, por exemplo, de preservar a memória do cinema preto, indígena, LGBT, de grupos minoritários, de mulheres, de grupos minoritários na história. Não fosse a pirataria, esses filmes não
existiriam. Estavam mortos. Então a pirataria faz um trabalho muito mais interessante com relação à preservação da memória do que os streamings. Ao capital não interessa a preservação da memória. Interessa sempre o consumo novo e, portanto, o que vem em seguida. Agora, é preciso dizer que a pirataria não é a solução do problema. A solução é a superação do sistema vigente. A superação do capitalismo. A pirataria é o melhor meio no capitalismo possível de preservação dessa memória. E, portanto, uma mitigação do problema. Assim como é, por exemplo, a regulamentação de streaming, para preservar, inclusive, a memória do cinema nacional. Para preservar a memória do cinema nacional, mas a memória presente também, porque o cinema nacional simplesmente não existe. Porque as pessoas não assistem, não conhecem. Está relegado a um espaço no streaming como uma prateleira ao lado da prateleira de terror numa locadora. Sabe? Então, regulamentação de streaming, pirataria... ambientes de preservação são ambientes de preservação da memória, mas de mitigação desses problemas causados pela contradição capitalista, do capitalismo. Então, sabe, a solução é a superação do sistema vigente. É a superação do capitalismo. Enquanto isso não acontece, é pirataria, gente. Não tem jeito. Só que eu tenho certeza que esse não é o caminho que o Pondé acredita ser o correto. Ele deve... Não, vocês estão procurando a Netflix. Vocês não vão encontrar. Vocês têm que comprar DVDs e etc. E importar DVDs da Criterion. E... Sabe? E sabe qual é a resposta para isso? Sabe aquela questão, por exemplo, de, enfim, no capitalismo come quem tem condições materiais de comer? No capitalismo, acessa a cultura quem tem condições materiais de consumi-la. No capitalismo, acessa a cultura, acessa os filmes, pode assistir cinema quem tem condições materiais de fazê-lo. Não tendo condições materiais, você é relegado à condição de assistir o filme que é massificado, que está disponível na Netflix. Isso se você tiver condição de ter uma assinatura. Então, gente, é pirata. Vambora. Eu, na minha condição, não tenho como manter a minha condição enquanto professor de cinema, assistindo mais de 200 filmes por ano, sabe? E 200 é muito pouco pra manter uma cinefilia, assim, dar aulas e tudo mais. É porque eu baixei um pouco o ritmo mesmo. Mas se tu pega uma galera aí, pega papo de assistir 500 filmes por ano. Imagina que se você tivesse que comprar 500 DVDs por ano pra poder consumir. Porque essas paradas não estão na Netflix. Se você tivesse que pagar 500 ingressos no cinema. Isso pra se considerar só os lançamentos. Sabe? Então, a reprodução capitalista de consumo, ela nos induz sempre ao que vem em seguida, ao consumo novo. Ao consumo novo. Ou seja, ou você consome no cinema, e portanto, lançamento, e o que vem na semana seguinte é o próximo lançamento, ou você assiste no streaming, que massifica a condição da obsolescência na cultura, fazendo com que o lançamento dessa semana se torne imediatamente obsoleto na semana seguinte, ou você compra DVD. E aí, meu amigo? E assim, DVD é nicho de mercado. É isso que o capitalismo te oferece. É isso que o capitalismo te oferece. Mitigação desses problemas? Mitigação. Não é solução. Pirataria. Regulamentação de streaming. É isso. Sabe? O poder falou e ninguém acha. Aqui eu tenho um lema de vida aqui, ó. Ninguém nasceu quadrado, se vira. Tem um botãozinho ali no Google que é pesquisar. Tem uma ferramenta que chama Ainda bem Streamio. que existe Google, né? Você acha, se vira. Se o jovem Não. quer... Hoje ele dizer acha. que não achou. Não. Isso aqui não. Tem um botão... Ninguém acha. Aqui eu tenho um lema Isso de não. vida aqui, ó. Ninguém nasceu quadrado, se vira. Tem um botãozinho ali no Google que é pesquisar.
Aham. Tem uma ferramentinha que chama Ainda bem que Streamio. existe Google, né? Você acha, se vira. Se o jovem É. quer, Hoje ele dizer acha. que não achou. Não. Aí não. Edson, aí não vou corroborar com você. Desculpa, a gente pode até conversar sobre isso na nossa participação aí no Manual do Homem Moderno. Se você estiver assistindo esse vídeo, guarda essa pauta pra gente conversar aí. Mas não. O que é aparente. O que eu digo sempre pra galera é que a disponibilidade de determinada coisa não pressupõe o conhecimento sobre a coisa. Não é porque a coisa está posta no mundo que há, por consequência, a possibilidade de conhecê-lo. Existem inúmeras barreiras nesse caminho até que a pessoa de fato conheça aquilo que está posto. Não adianta, Deus e o Diabo na Terra do Sol está lá, disponível. Tá no YouTube, gente, tá de graça. Vocês sabiam? Um dos grandes clássicos da história do nosso cinema, talvez um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, tá disponível no YouTube. Tá disponível para qualquer um acessar. Mas significa dizer, portanto, que estar disponível no YouTube pressupõe as pessoas conhecerem? Claro que não. Porque para as pessoas conhecerem, elas precisam minimamente saber o que procurar. E se elas não sabem o que procurar, não há produção de conhecimento. Então veja, a predisposição de conhecimento posto na internet ou na natureza não pressupõe a ideia de conhecimento, de fato, de produção de conhecimento. Não existe essa predisposição. Isso significa dizer que esse indivíduo, esse jovem, esse cidadão, demanda de meios para acessá-lo. E a internet é um meio de acessar. Mas isso não significa dizer que ao entrar no Google ela sabe o que procurar. Porque existe uma ideologia dominante que determina o que são as ideias dominantes de um tempo. E é essa ideologia dominante que determina as ideias dominantes de um tempo, que é guiada por um sistema produtivo pelo qual estamos inseridos, o capitalismo, que guia o consumo dessa pessoa para o que vem em seguida. Para o consumo novo. Fazendo com que a história seja apagada. Então veja, a predisposição de um conhecimento não pressupõe o conhecimento de fato. A produção de conhecimento. Sacou? Isso não existe. Sobretudo inserido nesse sistema que nos joga sempre pro que vem em seguida. E aí, gente, Deus e o Diabo na Terra do Sol tá lá na internet. Vai lá assistir, tá disponível. Mas vocês, por acaso, vocês que estão aí no chat, vocês que estão aí no YouTube, por acaso, estão vendo alguém no outro lado da tela falando pra vocês, olha só, Deus e o Diabo na Terra do Sol tá disponível no YouTube, um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro. Vai lá, tá disponível, de graça, vai lá. Mas nem todo mundo teve acesso a esse meio. Nem todo mundo, por acaso, abriu um vídeo meu ou de algum outro produtor de conteúdo, crítico, que falou pra ele que existe esse filme. A pessoa nem sabe que existe filme brasileiro, gente. Assim, é claro que assim, sabe que ele existe. Mas é alguma coisa lá, sabe? Tá lá. Por quê? Porque as salas de cinema estão dominadas por cinema americano. E se num cinema tem 10 salas, onde 10 salas estão dominadas por filme americano, ora, se não tem nenhum filme brasileiro aqui é porque ele não existe. Ou porque ele não é bom o suficiente pra estar lá. Mas ele existe. Percebe o que eu tô dizendo aqui? A predisposição de algo na natureza, aqui falando do cinema brasileiro, por exemplo, não pressupõe o conhecimento sobre o cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro existe, ele está posto, mas não existem meios para acessá-lo. Então não basta só procurar. Tem que ter meios para poder procurar. E o sistema vigente, através da ideologia dominante vigente, impõe, através dessa indústria cultura que é autoritária e está em todas as esferas da vida, nos impõe um determinado tipo de produto ideológico. Percebe? E que aqui no caso brasileiro vem do estrangeiro. Nós não conseguimos acessar o nosso. Então, assim, não basta estar posto. Não basta estar posto. Sabe?
Show. É de Porque sacanagem. esse é ruim, né? É. Pô, Não, mentiroso. porra. Lembra que você tinha que ir na locadora? Você precisava se deslocar fisicamente lembro. até, sei lá, Osasco pra achar Eu lembro quando filme. isso era atividade básica de casais. É, porra. Transar e ver filme depois. Não, hoje você pega um torrent e acha o bagulho. Pode falar filme de 60. Não, mentira o que eu você vou quiser. falar aqui, assim... Acha, com certeza, mas demanda de você saber o que achar. E ainda tem muito disso, né? Assim, piratear como um dos meios de mitigação do problema das contradições capitalistas para o acesso à cultura não é fácil. É um trabalho árduo. Tá? Porque é isso. O que tem de gente... Quando eu, por exemplo, indico filmes, faço listas de cinema com vocês. O que tem de gente que vem falar comigo... Ah, mas tá onde? Tá disponível aonde? Tá em que streaming e tudo mais? E eu tenho que falar... Não, cara, não tá em nenhum streaming. Querer ter acesso à cultura demanda de um pouquinho de esforço. Eu tô aqui tentando fazer a mediação para que você conheça. Mas eu preciso que você se esforce um pouco. Eu preciso que você se esforce um pouco para poder acessar. Porque piratear não é fácil mesmo. Sobretudo quando chegam os serviços de streaming, eles chegam justamente com essa visão, com esse objetivo, inclusive, de frear o avanço da pirataria. Como? Vendendo a falsa sensação, a falsa ideia de que no streaming se oferta tudo. De que no streaming há uma oferta massificada pelo qual você terá acesso à cultura como um todo. Quando chegam os outros streamings, então, porra, aí fudeu, porque aí tem a Netflix, tem a HBO, tem essa, tem aquela, então sim, tem tudo, gente, tá tudo disponível, on demand, assiste na hora que você quiser. Então o streaming chega com essa falsa sensação de oferta que faz com que haja uma barreira, portanto, do espectador de buscar aquilo que está fora. Por quê? Porque ela não conhece. Porque, mais uma vez, a predisposição de algo na natureza não pressupõe o conhecimento dessa coisa. Não pressupõe a produção de conhecimento sobre essa coisa. Ou seja, o streaming ele se apresenta para as pessoas como uma barreira, como um muro para conhecer para além dele. Para conhecer além dele. Então é isso. Quer ter acesso à cultura? Quer ter acesso a filmes e tudo mais? Demanda de um pouquinho de esforço, inevitavelmente. Não é culpa sua de não conhecer, mas tendo você, se por acaso você conseguiu ter acesso a meios de conhecer, e aqui eu tô tentando fazer esse trabalho com vocês, né, de mostrar filmes, de mostrar outras perspectivas de cinema e tudo mais. Se você encontrou esses meios, cara, eu peço encarecidamente, se esforce. Se esforce para ter acesso à cultura. Se esforce para assistir filme brasileiro. Se esforce. Porque tá aí. Tá aí. Tá disponível. E eu tô aqui tentando fazer a mediação para que vocês tenham acesso, tá bom? Sim. Um filme recente, eu gosto muito... O Edson falou de torrent. Pondé logo puxou a aguinha. Calou-se. E já puxou pro próximo filme. Não vou falar sobre torrent. Você acha mesmo que eu vou falar sobre torrent? De filme escandinavo. Tá. Sueco, dinamarquês, norueguês, islandês. Os filmes americanos, tem alguns bons, mas eu acho que o cinema americano tá muito podre com o papinho politicamente correto, feminino. Essas coisas chatas que os Estados Unidos estão fazendo, né? Um filme... Construção de demanda. Só isso. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. É até chato. Não aguento mais de falar de cultura woke, de lacração. É bingo, né? Bingo. Chegamos, né? Não aguento mais de falar sobre isso. Mas é tão somente capitalismo. Sabe aquele meme do Bob Esponja que ele faz assim, ó. Capitalismo. Sabe? É tão somente isso. Então, assim, o capitalismo funciona sobre
acúmulo infinito de riquezas. Só que a riqueza encontra barreiras de acumulação. Esses é aquilo que a gente chama de momentos de crise no capitalismo, né? O capitalismo é a crise e ele vive dessas crises internas que são produzidas por suas próprias contradições, né? E essas crises se apresentam, e quando essas crises se apresentam, o capitalismo, e, portanto, aqueles que têm os meios de produzir no capitalismo, faz de tudo para criativamente romper com essas barreiras de acumulação, à custa do que for. À custa do que for. À custa da guerra, do sangue. Porque a gente já falou aqui, né, inúmeras vezes também. Os Estados Unidos encontram uma crise, o que eles fazem? Arrumam uma guerra. Arrumam um inimigo. Faz guerra. Domina territorialmente. E depois da dominação territorial vem o quê? Dominação ideológica. E quem faz o trabalho sujo da dominação ideológica? A indústria da cultura. E, por consequentemente, também o cinema. E, por consequência, também o cinema. Então vai aos Estados Unidos, produz uma guerra a partir da crise que se instaurou para alimentar a economia interna, sobretudo a economia da indústria armamentícia, domina territorialmente determinado lugar, e ao dominar territorialmente um lugar, acolhe também a demanda que existe nesse lugar, e em seguida de dominar essa demanda, entra com a indústria da cultura. Para quê? Para massificar a ideologia. Dominar ideologicamente. Então, acúmulo infinito de riquezas, quebra de barreiras de acumulações, à custa do que for. O que Hollywood compreendeu agora? Vamos, no cinema, abordar também grupos que antes não se viam representados. É tão somente uma quebra de barreiras de acumulação. Não somente uma quebra de barreiras de acumulação. No mínimo, espaço em que essa indústria sentir que não faz mais sentido em termos de grana, de lucro, fazer esse tipo de representação, eles vão parar de fazer. Isso já está acontecendo. A gente reagiu ao vídeo do PH Santos recentemente no anúncio da Marvel Spotlight. Vocês lembram disso? A Marvel Spotlight, que vai ser um ramo no MCU, o ramo no Marvel Cinematic Universe, onde vão ser relegados alguns produtos B, sabe? Alguns produtos que eles vão testar para ver se entram no MCU ou não. Mas eles dão o argumento de quê? De que no Marvel Spotlight vão ter obras que não necessariamente estão vinculados ao universo. Ou seja, eles vão relegar a esse campo a experimentação desses temas e voltar a fazer o que faziam antes no outro. Tirar aquilo que supostamente fez com que eles parassem de crescer. Porque chegou. Tá chegando esse momento. Sabe? Tá chegando esse momento. Ah, e não é porque quem lacra não lucra, não. Quem lacra, lucra e lucra muito. E já lucrou muito. Só que o capitalismo vive de crises cíclicas. E a crise na Marvel tá chegando. E eles vão querer romper com essa barreira de acumulação. Lembra da barreira de acumulação? E o que eles vão fazer com relação a isso? A custa do que for. A custa da sua imagem. Você aí, que achava que a Disney representava os seus interesses enquanto classe, que representava os seus interesses enquanto grupo minoritário, tá aí. No simples sentir de que a grana não tá entrando mais no bolso, você vai parar de ser representado. Você vai parar de ser um produto. Porque nada mais, nada menos é isso, gente. Essa tal da cultura woke, essa lacração que eles gostam de falar, é tão somente uma venda da imagem daqueles que antes não eram vendidos. É o capitalismo tornando mercadoria a sua imagem. Só isso. Para que você consuma a sua imagem. Excelente, chamado... Esse eu não vou poder falar muito porque senão dou spoiler. Tá. Rainha de Copas. Rainha de Esse Copas. é um filme dinamarquês, apesar que um dos personagens principais Não é assisti. sueco. Mas o filme se passa na Dinamarca, né? Rainha de Copas.
quem é a Rainha de Copas? O personagem principal é uma advogada, lá pelos 50 anos, inteira, tipo gostosa, 50 anos, inteira, muito bem sucedida, casada com um médico muito bem sucedido, e ela é especializada em meninas que sofreram assédio sexual de homens Nossa. mais velhos. Mas é um filme dinamarquês. Então, você pode esperar tudo. De bom. Tá. Certo? Não é um clichê. Porra, Não é um clichê. O que vai acontecer com ela, com a família dela, com o trabalho dela, só... Vou fazer uma afirmação que é só efeito retórico. Não é verdade. Só escandinavo consegue fazer hoje. Ter a Porra. coragem de trabalhar um tema como esse sem trabalhá-lo no sentido panfletário. Uhum. Sabe? É um espetáculo. Você quer mais um? Mais umzinho. Por que só o escandinavo faz isso? Eu sei que ele falou que não é verdade e tudo mais, mas que apreço é esse pelos filmes escandinavos dessa forma? Não tô entendendo. Mais um filme? Pensando em filmes também não tão distantes assim no tempo. Mas pode ser distante, Pondé. Não tem... Pode ser mais distante no tempo? Pô, você falou do cinema dinamarquês, eu pensando, será que eu já vi um filme dinamarquês? Aí eu lembrei que já vi, já. Pô, todo mundo viu A Caça. Las von Trier, É, não. dinamarquês. Aquele A Caça do Ai, Max A Mikkelsen. Caça. A Caça. Filmaço. Eu acho que Filmaço. aquele filme é do Thomas Wittenberg. Mas assistam filmes como os do Carl Theodor Dreyer, tá? A Paixão segundo Joana d'Arc, A Paixão de Joana d'Arc, não é A Paixão segundo Joana d'Arc. Eu tava falando com vocês de A Paixão segundo GH e acabei botando o segundo aí no meio. Mas A Paixão de Joana d'Arc, A Palavra, pegar filmes... O próprio Wittenberg, ele vai fazer Festa de Família, que é bem interessante também. Pegar um filme como Haxan, um documentário lá do cinema mudo ainda, da década de 20, que é um documentário historiográfico sobre as bruxas, mas ele é um documentário que mistura a documentação com a narração, né? Enfim, então um filme bastante interessante também sobre a questão das bruxas na década de 20, já falando sobre a questão da mulher, por exemplo, né? Vampiro, do Carl Theodor Dreyer também. Gertrude, porra, só filmado. O Dreyer é pica, né? Pra além desses contemporâneos, porque aí é isso, o Pondé tá falando só os escandinavos sabem fazer, mas aí tu pega Lars von Trier, pega essa galerinha aí, que puta que pariu. Dançando no Escuro é bem legal, tá? Mas... né? Mas A Caça é um filmaço. De quem é? É dele mesmo. Dele mesmo, né? Não, maluquice esse filme. É. Então, esse é um exemplo de filme que eu podia citar. Aliás, eu vou usar a sua citação. Vou roubar no jogo. Pode roubar. Porque, assim, A Caça é outro exemplo de filme que ele pega um tema clichê, um professor acusado de assédio. Cara, isso aí era pra ser um bate-bola jogo rápido, Pondé. Porra. Vamos aprender a jogar o joguinho também. Professor do jardim da infância. E trata só como os escandinavos hoje têm culhão de tratar, coragem de tratar. Ou seja, sem panfleto, sem aquele Sem tipo panfleto. de coisa que vocês... Sem ideologia. É o Peter e Nerd velho. Porra, envelheceu o Peter e Nerd. esperam em filme americano. Você viu A Caça. Sim, sim. Então você sabe o que acontece. Não, você não termina esse filme desesperado com o mundo que você vive, não tem como. Então, para você testar a qualidade de um produto cultural hoje em dia, ele tem que deixar você um pouco desesperado. Não, Sabe o que eu acho louco não, nesse não, filme? não. Ele é... Não, pelo amor de Deus. E sabe qual é o problema? O Pondé não acredita nisso. Eu tenho certeza que o Pondé não acredita nisso. Porque isso é contra o que ele acredita. É contra o pensamento conservador, de fato. Até. Porque a arte moderna trouxe essa perspectiva de que a arte precisa incomodar, de que a arte precisa ser agressiva e tudo mais. O conservador não acredita em nada disso. Nada disso.
Eu, particularmente, e o conservador ele vai ser contra também essa arte que precisa estar atacando. Eles vão achar que isso é uma utilidade, né? A gente tem um vídeo aqui falando sobre se a arte é inútil, né? Então, assim, o conservador vai atacar essa arte moderna crendo que essa arte ela é abordada através de uma utilidade específica em torno que está fora da arte, sabe? Que é extra arte, extra produto artístico. E a arte moderna crê que a arte precisa transmitir essa mensagem. Não. Sabe? A arte ela é ideológica e independente da sua posição. E, portanto, ela vai transmitir determinada mensagem inevitavelmente. Agora, isso não pressupõe dizer... Isso não pressupõe dizer... Isso que o Pondé trouxe aqui pra gente agora. De que a arte precisa incomodar, trazer determinado desconforto. Não, não precisa. Não precisa. A arte não precisa ser nada. Compreendendo que ela é parte do mundo. E, portanto, ela inevitavelmente possui um caráter ideológico. Nem que seja de inconscientemente replicar o caráter ideológico dominante... como assumir um lado de maneira mais efusiva. De 2012. Não é mais novo. E nunca... Eu acho que não... Vou afirmar palavras fortes aqui. Eu não conheço nenhum filme que trate sobre cancelamento como esse filme trata. Em 2012 que não existia cancelamento. Que não existia esse cancelamento que a gente fala das redes sociais, né? É muito louco. Ele é cancelado na comunidade que ele vive, né? Mas esse filme tem 2 elementos. Tem um filme bem legal chamado Depois de Lúcia, um filme mexicano, que é bem forte também. Que são otimistas. E volta ao que eu estava falando para você, um deles. A polícia prova a verdade na história, você lembra? Sim. É a polícia, cara. Que é uma coisa que hoje em dia não tem mais em filme. Aqui? É claro que você pode encontrar policiais que vão atrás de coisas assim. Mas aqui... Porque no Brasil, todos os problemas do mundo... É muito cansativo. É bom isso, né? É gostoso isso. Sabe por quê? Porque tem mercado. Então aqui não tem a vantagem que os Estados Unidos têm. Por exemplo, Dave Chappelle é cancelado. Mas não é porque tem mercado. Aqui no Brasil não tem mercado. Então se você é cancelado, ou se o Ministério Público, algum juiz decide detonar você, acabou você. Não tem mercado. O Léo Lins tá fazendo piada até hoje, gente. Pelo amor de Deus. Me respeita. Você não tem nicho, não tem pra onde correr. Não tem onde ganhar vida. Tá aí o Danilo Gentili fazendo piada até hoje. Pelo amor de Deus. Onde essas pessoas vivem? Onde essas pessoas estão? O Monark tá postando vídeo até agora. Essas pessoas estão vivendo aonde? Não tem mercado. Entende? Uhum. Então, nos Estados Unidos tem um mercado gigantesco. Tem tudo que é baixaria, mas ao mesmo tempo tem mercado. Ou do outro lado, aqui não tem um Estado decente como nos países escandinavos. Que não é que é perfeito, mas é muito melhor que o nosso. Então, na caça, quem resolve o problema é a polícia, fazendo o seu trabalho decente. E tem outra coisa, que o personagem tem sorte, né? Com a mulher. Ele tem sorte. Ela fica com ele o tempo inteiro. Bom filme. Ela segura o tranco. Se querem ficar desgraçados da cabeça, é um bom filme. Mas tem esses 2 elementos positivos. É que aquele finalzinho sempre me mata. O final... O final ali Ele permanece a caça, né? Porque o final é lindo. Mas então... É lindo, É o que eu acabei de te falar. Pra você testar a qualidade. E o filme ele tem desde o princípio essa perspectiva formal de transformar o personagem em caça. Os primeiros planos do filme são as crianças olhando assim de cantinho por trás da árvore, nas frestas das cercas, esperando o professor chegar. E quando o professor chega, as crianças atacam ele e ele cai no chão e elas rolam por cima dele. Só que ali é uma caça meio que tipo lúdica, né? As crianças estão brincando com ele. Mas ele, desde o início ele é colocado sob a posição de ser visto e não de olhar, né? Então o nosso personagem, desde o primeiro plano do filme, ele é posto a ser visto. Na perspectiva voyeur, sempre estão olhando pra ele. E ele não sabe quem está olhando. Sabe? É sempre uma constante ameaça de perigo pelo que vem de fora. Porque ele não sabe quem vê, ele só está sempre sendo olhado.
qualidade de um produto cultural hoje, ele precisa deixar você desesperado de alguma forma. Não consigo ver o protagonista como vítima. Pô, ele é o quê então? Não entendi. Eu sei que tem gente que tentou criar algumas teorias de que na caça ele teria problemas ali na apresentação dele, mas não é, gente, pelo amor de Deus. No início do filme, a primeira parte, esse é um filme muito interessante de construção de atos, inclusive, é um filme de 3 atos simples, assim, e o primeiro ato do filme é justamente essa construção dele enquanto caça. Ele não é caçador, ele é caça. É a construção desse personagem enquanto caça. E no primeiro momento do filme, nessa primeira metade do filme, esse primeiro ato, tem uma cena que é crucial pro filme, mas ela passa tão rápido que a galera não percebe. Essa galera que acabou acusando ele enquanto caçador e não enquanto caça. Que é uma cena em que os irmãos da menininha mostram pra ela um vídeo pornográfico de um rapaz com o pênis ereto. Então, veja, existe uma construção de causa e consequência simples ali do Vinterberg. De mostrar, olha só, o irmão mostrou pra ela o pênis, um cara com pênis ereto. Algumas cenas em seguida, que é justamente a virada do primeiro pro segundo ato, existe a acusação de que ele mostrou pra ela um pênis ereto. Percebe como essa cena é crucial? É uma cena de causalidade muito simples, uma causalidade aristotélica, de causa e consequência. Eles mostraram pra ela o pênis ereto de um filme e ela foi falar para a diretora que ele mostrou pra ela. Sacou? Então, essa correlação semântica entre uma cena que passou anteriormente e a acusação dela, a gente precisa justapor elas. Isso é Eisenstein, inclusive. A mais B igual a C. O filme não nos mostrou nada anteriormente que demonstre a posição dele enquanto assediador. Se essa cena não existisse... Aqui que é interessante, tá? Pra vocês verem... E aí, Kuleshov, que é uma outra questão. Aliás, no Introdução ao Cinema tem uma aula sobre montagem soviética que tá maravilhosa, inclusive, que a gente discute tudo isso. Eisenstein, Kuleshov, Vertov. Assina a Introdução ao Cinema aqui na descrição do vídeo. Mas, veja... isso é bastante Kuleshov. O Kuleshov vai fazer um experimento chamado efeito Kuleshov, onde ele vai justapor 2 planos, e a justaposição desses 2 planos cria um terceiro plano, que é a sensação do espectador. O que o espectador sente daquela cena. Então ele vai justapor uma sopa e um homem. Uma sopa mais um homem produz um C, que é o quê? O homem deseja essa sopa, o homem está com fome. Nos planos seguintes, ele muda só o plano da sopa. Ele mantém o mesmo homem, com a mesma feição, com a mesma fisionomia, mesma coisa. Só que ele retira a sopa. E ele coloca uma criança morta. E o plano C, que surge tão somente na mente do espectador, só poderia reproduzir aquele homem estar em luto, triste pela morte daquela criança. Percebe? Então, a alteração de um simples plano pode mudar completamente a história. Então, se o Eisenstein já nos proporia esse encontro, essa atração entre 2 planos que provocaria uma terceira imagem, ou seja, se nós temos a menina, os irmãos da menina mostrando pra ela que um vídeo pornográfico onde tem um homem com um pênis ereto, e nas cenas seguintes ela acusa o professor, a gente justapõe essas 2 imagens pra criar a terceira, pra criar o sentido do filme. Ou seja, ela viu aquilo ali que os irmãos mostraram, logo ela acusou o professor daquilo que ela viu. No momento em que ela se sentiu fragilizada. A gente precisa ter em mente também, gente, que criança não é anjinho não, tá? Criança não é anjo. Criança não é anjo. Criança não é anjo e não tem dimensão das paradas também. E assim, quando eu digo isso, não é pra gente desconsiderar as acusações que crianças podem fazer e que são graves, como aquela que foi. Algo que demanda de uma apuração, afastamento do professor, todas essas coisas deveriam ser feitas ali e tudo mais. Como foi feita. Mas o filme mostra pra gente que o professor, que os irmãos mostraram pra ela a parada. Em termos de construção fílmica, há esse embate A mais B igual a C. Sabe?
Agora, se a gente for pegar o Kuleshov e se a gente simplesmente, se o Vinterberg escolhesse não mostrar aquela cena, se ele retirasse aquela cena em que os irmãos mostram o vídeo do pênis ereto de um homem num filme pornográfico, aí, gente, tá tudo subentendido. Aí tá tudo subentendido. Sacou? Aí tá tudo subentendido. Ele não pode ser ideológico, ele não pode dizer que se você votar no PT tá tudo bem, ou que se você for bolsonarista tá tudo bem. É isso aí. E estando tudo subentendido, é muito provável, e a gente deveria, no caso, inclusive, assumir o lado da criança, sabe? Só que qual é a grande questão do filme? E esse que é o grande barato do filme. É que ele nos coloca como... Opa, tá jogando raid de quem? Raid de quem? O nosso personagem nos coloca como... O filme nos coloca como agentes outsiders. Opa, do tio. Tá chegando o raid do tio. Sejam todos bem-vindos aí. O filme nos coloca como agentes outsiders da parada, sabe? Nós somos de fora. Nós somos de fora. Nós estamos vendo tudo por fora. Percebe? E, por estarmos vendo tudo de fora, nós enxergamos as acusações como agentes outsiders. Nós não estamos vivendo o mundo e, portanto, nós não estamos o acusando porque sabemos que ele não é culpado, ao mesmo tempo em que vemos constantemente aquele homem sendo perseguido. Então nós somos testemunhas oculares de um acontecimento que nós sabemos que não é culpa dele. Por quê? Porque foi mostrado no início do filme, nos primeiros momentos, que os irmãos delas mostraram pra ela um vídeo pornográfico pra aquela criança. E a gente fica o tempo inteiro na angústia de saber o que todo mundo não sabe. Percebe? A gente fica e por isso que o filme é angustiante do início ao fim, porque nós ficamos o tempo inteiro na angústia de saber, como testemunhas oculares de tudo que aconteceu, o que as pessoas do mundo do filme não sabem. Sejam todos bem-vindos que chegaram aí do tio João. Mais uma vez, muito obrigado, tio, pela raid que você me mandou. Vocês que chegaram aí, caso vocês não sigam, confere aqui embaixo se vocês estão seguindo, tá bom? Confere aqui embaixo sempre para receber notificação das nossas lives. E aqui em cima, ó, 3/10, vamos bater nossa meta? Quem não é sub é liberal. Quem não é sub é liberal aqui. Vocês que estão aí no YouTube, é liberal se você não está inscrito aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal também. Vamos continuar. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Não vamos continuar mais. Pra assistir ao episódio com... Caralho, eu parei no final do filme, fiquei dando um palestrinha aqui e já era o último segundo do vídeo. Mas é isso. Pondé não nos decepciona nunca. É sempre hora do pesadelo. É sempre uma tragédia. Curtiram o vídeo?